Meu nome é Aline, tenho 22 anos, morena de cabelos longos e ondulados que caem pelas costas até a cintura, olhos castanhos expressivos que sempre chamam atenção, corpo que cuido com dedicação através de treinos regulares na academia e alimentação balanceada. Alguém que adora viver a vida intensamente aproveitando cada momento sem deixar arrependimentos acumularem. Estava namorando desde os 20 anos com o Pedro, um homem de 25 anos que conheci através de amigos em comum durante uma festa de aniversário e que rapidamente se tornou muito mais que apenas namorado. Era meu melhor amigo, meu confidente, meu parceiro em absolutamente tudo que a vida nos apresentava. Tínhamos uma relação que de fora parecia absolutamente perfeita aos olhos de quem observava, daquelas cheias de cumplicidade genuína construída ao longo de 2 anos intensos juntos, risadas constantes sobre piadas internas que só nós entendíamos, aventuras espontâneas decididas às 3 da madrugada, viagens improvisadas para lugares que nem sabíamos pronunciar o nome corretamente. Aquela conexão rara e especial que transcendia apenas a atração física para algo consideravelmente mais profundo e significativo. E nossa vida íntima era extraordinariamente ativa e criativa. Explorávamos fantasias diversas com mente aberta e curiosidade genuína. Experimentávamos coisas novas regularmente, sempre com comunicação honesta sobre desejos e limites. Sempre com um acordo absolutamente fundamental e completamente inegociável entre nós que eu insistia categoricamente precisava ser respeitado. Tudo o que acontecesse entre nós ficaria estritamente confinado entre 4 paredes. Privacidade absoluta e segurança total eram prioridades máximas inquestionáveis para mim por razões que considerava completamente válidas e racionais. Porém, havia 2 fantasias específicas que ele mencionava e insistia constantemente em realizar, e que eu simplesmente recusava de forma categórica, não importava quantas vezes ele trouxesse o assunto ou quão persuasivos fossem seus argumentos. A primeira era nos capturar em vídeo durante nossos momentos mais íntimos e privados, documentando tudo aquilo que fazíamos quando estávamos completamente sozinhos e vulneráveis. A segunda fantasia era experimentarmos algo consideravelmente diferente do habitual, explorar territórios que até então permaneciam inexplorados entre nós. Aquela intimidade pela porta alternativa, se é que me compreendem sem necessidade de maiores explicações gráficas. Eu tinha verdadeiro pavor profundo e visceral da primeira ideia. Minha mente ansiosa imediatamente construía cenários catastróficos elaborados, onde aquele material poderia de alguma forma escapar do controle cuidadoso, cair em mãos completamente erradas e mal intencionadas, ser usado para chantagem emocional ou financeira, vazar nas redes sociais causando humilhação pública devastadora, ser enviado para minha família conservadora ou meu ambiente profissional corporativo, destruindo reputação construída com tanto esforço, absolutamente tudo que minha imaginação hiperativa conseguia conjurar, durante noites de insônia olhando o teto. Quanto à segunda fantasia, simplesmente não me atraía particularmente naquele momento da vida. Tinha receios legítimos sobre desconforto físico potencial e dor, e francamente achava que um não claro deveria ser explicação suficiente sem necessidade de justificativas elaboradas adicionais. Mas o Pedro demonstrava interesse persistente e quase obsessivo no assunto, trazendo essas fantasias específicas à tona praticamente toda semana sem falta de formas variadas e criativas, tentando diferentes ângulos de argumentação e persuasão, mencionando casualmente durante conversas aparentemente desconexas, enviando artigos que tinha lido sobre casais que faziam aquilo, mostrando estatísticas sobre como era mais comum do que eu imaginava, argumentando repetidamente que confiávamos completamente e profundamente um no outro, então qual exatamente era o problema real e racional, que seria exclusivamente apenas para nosso prazer privado mútuo revisitar depois, que eu estava exagerando dramaticamente e sendo irracionalmente paranoica nos medos que considerava infundados e estatisticamente improváveis, que todas as outras fantasias variadas que já tínhamos realizado juntos ao longo do relacionamento eu tinha adorado e me entregado completamente, então, por que exatamente essas 2 específicas eram diferentes e intocáveis? Ele queria especificamente realizar ambas as fantasias simultaneamente combinadas em experiência única, capturar em vídeo, enquanto explorávamos aquele território novo e inexplorado.
Uma combinação que para mim soava absolutamente impossível e completamente fora de questão sob qualquer circunstância imaginável. Uma linha vermelha brilhante e inegociável, que simplesmente não cruzaria. Tivemos até uma discussão bastante séria e emocionalmente carregada sobre o assunto há aproximadamente 3 meses atrás, onde vozes foram elevadas consideravelmente e frustrações acumuladas finalmente vieram à superfície de forma crua, onde deixei extremamente claro e absolutamente inequívoco, olhando diretamente e intensamente nos olhos dele, sem desviar, que aquelas fantasias específicas violavam profunda e fundamentalmente meus limites pessoais claramente estabelecidos e repetidamente comunicados, e que ele precisava urgentemente respeitar aqueles limites e parar completamente de pressionar constantemente sobre assunto encerrado. Ele pediu desculpas naquela ocasião. Disse que finalmente entendia minha perspectiva. Prometeu solenemente que pararia de insistir e respeitaria minha decisão. E por algumas semanas seguintes, o assunto finalmente pareceu morrer e ser enterrado definitivamente. Foi então que o aniversário dele de 25 anos se aproximou rapidamente no calendário, data que ele vinha mencionando com certa expectativa nas semanas anteriores, e depois de literalmente meses acumulados de insistência persistente dele sobre aquelas fantasias específicas que tinham ficado plantadas e germinando na minha cabeça mesmo após nossa discussão, e progressivamente me sentindo mais culpada e egoísta por continuar negando categoricamente algo que tão obviamente significava enormemente para ele e que ele desejava com intensidade palpável, tomei finalmente aquela decisão extremamente difícil e conflituosa de ceder parcialmente como presente especial e significativo de aniversário. Anunciei que seria meu presente principal para ele, algo que sabia que valeria mais que qualquer objeto material caro que pudesse comprar. Eu finalmente realizaria uma das 2 fantasias que ele tanto insistia, apenas uma única vez como experiência, e generosa e democraticamente deixaria ele escolher qual das 2 ele genuinamente preferia e priorizava mais. Para minha surpresa genuína e honesto alívio considerável que não consegui completamente esconder, ele escolheu praticamente sem hesitar por mais de 2 segundos a segunda opção, aquela exploração física de territórios novos e desconhecidos, e não a captura em vídeo que me apavorava infinitamente mais por todas aquelas razões elaboradas que tinha explicado múltiplas vezes. Concordei que faríamos aquilo em data próxima a ser combinada que funcionasse para ambos, mas reafirmei explícita, categórica e absolutamente cristalina mais uma vez, olhando fixamente nos olhos dele com seriedade óbvia, que capturar aquilo em vídeo de qualquer forma continuava completa e absolutamente fora de questão sob qualquer circunstância imaginável. Era a linha vermelha brilhante e inegociável que não seria cruzada. E ele concordou verbalmente de forma clara e aparentemente sincera, olhando de volta nos meus olhos, acenou com cabeça enfaticamente, prometeu solenemente e com palavras explícitas que respeitaria completamente aquele limite estabelecido, que não haveria nenhuma filmagem de forma alguma, que seria apenas entre nós 2 sem documentação. 2 dias após a data oficial do aniversário dele, numa sexta-feira à noite de final de semana sem compromissos profissionais no dia seguinte, fui até o apartamento confortável dele, localizado em bairro agradável, conforme tínhamos previamente combinado e confirmado por mensagens durante o dia. Quando finalmente toquei a campainha e ele abriu a porta pesada, me recebendo com aquele sorriso largo e genuíno de antecipação óbvia, iluminando o rosto inteiro, fiquei imediatamente e genuinamente impressionada, de forma tocante, com o esforço elaborado e considerável que ele muito claramente tinha dedicado e investido para tornar aquela noite absolutamente especial e inesquecível para ambos. O apartamento, normalmente organizado, mas relativamente simples e masculino, estava completamente e irreconhecivelmente transformado, decorado especial e meticulosamente para aquela ocasião única, como se fosse cenário elaborado de filme romântico. Literalmente dezenas de velas aromáticas variadas de lavanda calmante e baunilha sensual, estrategicamente espalhadas e posicionadas por absolutamente toda a parte disponível, criando aquela iluminação suave e incrivelmente romântica e lisonjeira, que fazia sombras dançarem dramaticamente nas paredes pintadas recentemente. Pétalas completamente frescas de rosas vermelhas vibrantes espalhadas elaborada e artisticamente pelo piso de madeira, formando caminho visual claro e absolutamente intencional da porta principal de entrada.
passando cuidadosamente pela sala espaçosa até desaparecer eventualmente no corredor estreito em direção ao quarto principal nos fundos do apartamento. Música ambiente instrumental baixinha e cuidadosamente selecionada especificamente sensual, tocando suavemente através de caixas de som Bluetooth, discretamente escondidas em cantos estratégicos, criando atmosfera perfeita e envolvente. Uma garrafa visivelmente cara de espumante italiano, importado de marca que reconheci gelando elegantemente em balde prateado polido, cheio de gelo picado com 2 taças altas e delicadas de cristal fino, esperando pacientemente posicionadas ao lado sobre a mesa de centro. Tinha até comprado e preparado morangos orgânicos frescos enormes cobertos generosamente com chocolate belga derretido de alta qualidade, dispostos artisticamente em travessa bonita, porque sabia que eram minha fraqueza absoluta e que eu simplesmente não conseguia resistir. Era absolutamente óbvio e completamente evidente para qualquer observador que ele tinha planejado meticulosamente cada detalhe específico com considerável antecedência de provavelmente dias inteiros, pesquisado e preparado tudo cuidadosamente, investido tempo significativo e dinheiro não insignificante transformando aquele espaço, tudo especificamente para tornar aquela noite única absolutamente memorável e especial para ambos, mas principalmente para mim, para me fazer sentir genuinamente valorizada e profundamente amada e desejada através daquele esforço todo visível e palpável, para criar ambiente completamente seguro e reconfortante e romântico, para algo que ele sabia perfeitamente bem, que me deixava consideravelmente nervosa e apreensiva e vulnerável. Ficamos inicialmente por aproximadamente 1 hora inteira, fazendo aquele happy hour completamente relaxado e descontraído de prévia, na sala confortável e aconchegante, sentados muito próximos fisicamente um do outro no sofá grande e macio, conversando naturalmente sobre absolutamente tudo e nada simultaneamente, com aquela facilidade que só vem de intimidade construída ao longo de anos, rindo genuinamente de piadas internas elaboradas que só nós dois entendíamos completamente, relembrando e revisitando momentos particularmente bons e engraçados e significativos do nosso relacionamento intenso, ao longo desses 2 anos completos, juntos atravessando altos e baixos, reconectando profunda e genuinamente emocionalmente, antes de qualquer progressão para território físico mais intenso. Tomei várias taças consideravelmente generosas do espumante delicioso e suave, que descia facilmente para relaxar progressiva e gradualmente, deixar toda aquela tensão física acumulada nos ombros e aquele nervosismo óbvio e crescente sobre o que eventualmente e inevitavelmente faríamos naquela noite, começarem a derreter e desaparecer gradualmente, conforme o álcool leve, mas efetivo aquecia agradável e reconfortantemente por dentro, soltando inibições naturais, acalmando ansiedades excessivas, fazendo aquela coragem líquida tradicional começar a fazer efeito desejado. Quando finalmente me senti suficientemente relaxada e desinibida o bastante, confiante e provocante na medida certa, através daquela coragem emprestada do álcool, me levantei do sofá confortável com equilíbrio apenas levemente comprometido de quem bebeu, exatamente na medida ideal sem exagerar, caminhei até onde tinha deixado minha bolsa, peguei meu celular, conectei no speaker Bluetooth dele através de pareamento rápido, selecionei e coloquei para tocar aquela playlist específica e cuidadosamente curada que tinha criado e preparado especialmente durante a semana, com músicas particularmente sensuais e provocantes que gostava e que sabia que funcionavam perfeitamente para aquele tipo de momento. E então, comecei deliberada e conscientemente a dançar de forma calculadamente provocante e intencionalmente sedutora, exclusivamente para ele ali mesmo no meio daquela sala transformada e romântica. Rebolava lenta e sensuamente seguindo o ritmo hipnótico da música. Movimentos eram calculados e ensaiados mentalmente múltiplas vezes durante a semana anterior, enquanto praticava sozinha no espelho do quarto, ondulando quadris de formas que sabia através de experiência acumulada que ele absolutamente adorava observar fixamente. Aproximava provocantemente do sofá, onde ele permanecia sentado completamente mesmerizado, e depois me afastava de forma teatral, antes que pudesse me tocar. Aquela dança que era simultaneamente metade genuinamente sensual e provocante, e metade divertida e brincalhona mantendo leveza.
Observava claramente através de olhares roubados o olhar masculino dele completamente fixo e absolutamente intenso em mim, seguindo e acompanhando obsessivamente cada movimento meu, sem piscar uma única vez sequer. Aquela atenção completa e totalmente focada e obviamente faminta que sempre inevitavelmente me fazia sentir incrivelmente desejada e poderosa e genuinamente sexy, de formas que nenhum elogio verbal jamais conseguiria replicar adequadamente. Fui gradual e progressivamente removendo peças estratégicas de roupa conforme continuava dançando, e a música progredia através da playlist. Primeiro o casaco leve de couro sintético que usava jogado provocante e teatralmente para o lado sobre a poltrona. Depois a blusa de tecido leve sendo puxada dramaticamente e lentamente por cima da cabeça, com movimentos estudados revelando gradualmente o sutiã de renda preta delicada que tinha escolhido e usado específica e estrategicamente, sabendo através de comentários anteriores que era exatamente o estilo e a cor que ele mais adorava em mim. Depois a saia ajustada descendo provocantemente pelas pernas torneadas, mostrando eventualmente a calcinha perfeitamente combinando em conjunto coordenado. Tudo executado de forma deliberadamente teatral e intencionalmente sexy, maximizando cuidadosamente a antecipação visual e a tensão crescente no ar, progressivamente mais denso. Observava com satisfação crescente a forma óbvia como a respiração dele tinha ficado visivelmente mais pesada e consideravelmente irregular, como ele ajustava frequentemente a posição sentado no sofá, parecendo desconfortável, mudando o peso de um lado para outro, aquele desejo masculino óbvio e crescente e completamente inegável nos olhos escuros dele fixos em mim me observando, dando toda aquela confiança adicional necessária para continuar. Quando finalmente senti intuitivamente que tinha provocado suficiente e adequadamente, que ambos estávamos no ponto absolutamente perfeito de excitação acumulada e antecipação máxima para progredir, atravessei a sala, estendi minha mão para ele, ele pegou imediatamente sem hesitar e o puxei gentilmente do sofá confortável, guiando em direção ao corredor e eventualmente ao quarto seguindo aquele caminho romântico e cuidadosamente preparado de pétalas vermelhas que ele tinha espalhado especialmente. O quarto principal estava ainda consideravelmente mais caprichado e visivelmente impressionante, comparado até mesmo com a sala já elaborada. Iluminação reduzida e absolutamente estrategicamente posicionada, ainda mais suave e extremamente lisonjeira, criando aquela atmosfera perfeitamente íntima e acolhedora. Lençóis completamente novos de cetim, importado em tom bordô, escuro, profundo, perfeitamente esticados, sem uma única ruga na cama. King size, exalando perfume fresco e reconfortante de lavanda, que tinha sido borrifado propositalmente. Literalmente mais velas do que conseguia contar rapidamente espalhadas por absolutamente todo o lado disponível em cada superfície plana, criando aquele brilho dourado dançante e hipnótico que transformava completamente o ambiente. Tinha até pensado e preparado óleo especial de massagem aromático e sensual, aquecido, mantendo temperatura ideal em recipiente térmico específico, estrategicamente posicionado na mesinha de cabeceira, ao lado de outros itens, que presumivelmente seriam necessários como preservativos de marca confiável e lubrificante de qualidade apropriada e específica para o que pretendíamos explorar. E ali, naquele santuário íntimo tão cuidadosa, e elaboradamente preparado e construído especificamente para nós, finalmente aconteceu o que tínhamos previamente combinado e concordado mutuamente realizar. O que se desenrolou naquelas horas seguintes foi algo que transcendeu minhas expectativas nervosas e meus receios acumulados de formas que genuinamente não esperava ser possível. Começamos devagar e gradualmente, sem pressa aparente, como sempre fazíamos naturalmente, construindo intimidade através de beijos longos e profundos e familiares, mãos explorando cuidadosamente corpos que já conhecíamos profundamente, através de 2 anos juntos, mas que sempre descobriam detalhes novos e surpreendentes. Aquela progressão natural e orgânica que vinha de conhecimento mútuo e confiança construída. Ele demonstrou paciência impressionante e cuidado tocante com toda a preparação necessária e recomendada. Não apressou absolutamente nada em momento algum, dedicou tempo considerável e generoso,
preparando meticulosa e cuidadosamente não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e psicologicamente, usando aquele óleo aromático aquecido que tinha preparado, trabalhando gradual e metodicamente com atenção constante e verificações verbais frequentes sobre meu conforto e meu estado emocional, checando repetidamente se estava tudo bem, se podia continuar, se precisava de mais tempo ou ajuste. Quando finalmente progredimos para aquele momento específico e único de exploração nova, houve inicialmente aquele período necessário de ajuste físico e emocional, aquelas sensações completamente novas e únicas e intensas que definitivamente me tiraram por completo da zona de conforto estabelecida e familiar, mas que com respiração consciente e controlada e corpo progressivamente relaxado, através de técnicas que tínhamos pesquisado juntos, previamente se transformaram gradualmente em algo diferente, mas surpreendentemente intenso à sua própria maneira completamente única e inesperada. Ele respeitou absoluta e completamente, cada vez que pedi explicitamente para desacelerar ou pausar temporariamente, parando imediata e completamente sem questionar ou pressionar, esperando paciente e silenciosamente, até eu sinalizar claramente estar pronta para continuar, nunca forçando ou pressionando além do que eu comunicava verbalmente estar confortável, mantendo sempre aquela conexão visual e emocional intensa que fazia tudo parecer seguro e íntimo, ao invés de meramente físico. O que aconteceu naquela noite entre nós foi experiência que durou facilmente mais de 2 horas, considerando toda a preparação emocional e física elaborada, e o ato progressivo em si, através de suas várias etapas e ajustes necessários. E quando finalmente alcançamos aquele ponto de conclusão natural, ficamos apenas abraçados extremamente próximos na cama, completamente bagunçada com lençóis torcidos, corações ainda acelerados gradualmente se normalizando para ritmo regular, pele grudada e úmida, respirações pesadas eventualmente se acalmando, conversando baixinho e vulneravelmente sobre como aquela experiência inteira tinha sido para cada um de nós individualmente. Ele agradecendo repetida e sinceramente por eu ter confiado suficientemente nele para fazer aquilo, por ter cedido e permitido realizar algo que significava tanto, e eu admitindo honesta e surpreendentemente que tinha sido consideravelmente melhor e significativamente menos assustador do que minha imaginação ansiosa e catastrófica tinha construído elaboradamente durante semanas, que tinha até genuinamente gostado e apreciado aspectos específicos da experiência que não esperava encontrar prazerosos. Eventualmente, o cansaço físico e emocional acumulado nos venceu completamente. Pegamos no sono ainda entrelaçados intimamente um no outro, exaustos, mas satisfeitos. Passei a noite inteira lá como sempre fazia regularmente nos finais de semana. E na manhã seguinte de sábado ensolarado acordei primeiro como tipicamente acontecia por hábito arraigado de anos, ele ainda dormindo profunda e pesadamente ao meu lado, com aquela respiração característica. O sol já estava relativamente alto entrando através das frestas da persiana parcialmente fechada, iluminando parcialmente o quarto. Deviam ser aproximadamente entre 9 e 10 da manhã. Decidi ser gentil e carinhosa preparando o café da manhã surpresa caprichado e elaborado. Algo que fazia ocasionalmente quando ficava lá, e que sabia através de reações anteriores que ele sempre apreciava enormemente e ficava tocado. Vesti apenas uma das camisetas grandes e confortáveis dele, que estava jogada casualmente sobre a cadeira do canto, mantendo ainda aquele cheiro característico dele. Não me preocupei em colocar absolutamente mais nada adicional, já que estávamos completamente sozinhos no apartamento sem possibilidade de ser vista por ninguém, e fui descalça e silenciosa para a cozinha iluminada, tentando fazer o mínimo de barulho possível para não acordá-lo ainda prematuramente do sono merecido. Comecei a preparar panquecas americanas fofas e elaboradas, usando aquela receita especial que tinha aperfeiçoado ao longo de meses de tentativas, e que sabia através de feedback entusiasta anterior que ele absolutamente adorava e considerava melhores que de restaurante, café fresco e aromático forte sendo preparado na cafeteira italiana que ele mantinha sempre limpa, suco natural de laranja sendo espremido na hora. Enquanto a massa preparada das panquecas descansava os 15 minutos recomendados pela receita antes de ir para a frigideira aquecida e eu aguardava o café terminar completamente de passar gotejando, lembrei que meu carregador de celular tinha ficado esquecido e conectado na tomada do quarto na noite anterior, e meu telefone celular estava quase completamente sem bateria restante,
mostrando apenas 5%. Voltei silenciosa e cuidadosamente através do corredor em direção ao quarto, para buscar sem fazer barulho desnecessário que pudesse potencialmente acordá-lo prematuramente. Foi exatamente quando entrei cautelosamente no quarto, ainda parcialmente escuro, mas banhado por aquela luz suave matinal, entrando pelas frestas, que notei algo que definitivamente não tinha percebido ou registrado conscientemente na noite anterior, com toda aquela iluminação dramática apenas de velas criando sombras profundas e dançantes, e minha atenção completamente focada e absorvida em outras coisas consideravelmente mais urgentes e importantes. O notebook prateado dele, que normalmente e habitualmente ficava guardado cuidadosamente dentro da mochila de trabalho, estava aberto e visivelmente ligado em cima da escrivaninha de madeira escura posicionada no canto do quarto. Tela estava claramente acesa e brilhante mesmo à distância, mostrando o desktop organizado, algo que absolutamente não deveria estar ali exposto daquela forma. Algo no meu instinto imediatamente alertou que aquilo era estranho e potencialmente problemático. Aproximei curiosa alguns passos para verificar mais de perto, e foi quando vi com clareza crescente e horror progressivo. Havia uma pasta do sistema de arquivos aberta em janela maximizada, ocupando tela inteira com nome que imediatamente fez meu estômago dar aquele aperto súbito e extremamente desagradável de pressentimento terrível. Vídeos Aline. Privado. Não abrir. Meu coração imediata e violentamente disparou no peito, comprimindo dolorosamente, aquela adrenalina pura instantaneamente inundando o sistema inteiro, fazendo mãos começarem a tremer. Aquela sensação física e visceral de que algo estava profunda e fundamentalmente errado pulsando através de absolutamente cada terminação nervosa do corpo. Me aproximei hesitante da escrivaninha. Olhei rapidamente por cima do ombro, confirmando que ele continuava dormindo profundamente de costas, coberto apenas parcialmente pelo lençol fino, respiração ainda pesada, irregular de sono profundo, completamente alheio, e então permiti forçar meus olhos reluctantes a focarem completamente naquela tela brilhante e traidora do computador. E o que vi ali mudaria absolutamente tudo entre nós, de formas que nunca poderia ter previsto ou imaginado. Ali, naquela pasta específica aberta e completamente exposta como se estivesse me esperando deliberadamente, organizados meticulosamente por data decrescente em ordem cronológica perfeita, havia literalmente dezenas e dezenas de arquivos de vídeo, todos com nomes sistemáticos e organizados, incluindo datas específicas dos últimos 6 meses aproximadamente, cobrindo praticamente todo o período desde que começamos a namorar seriamente. Cada arquivo individual mostrando duração variando significativamente entre 15 minutos curtos e mais de 1 hora completa, dependendo presumivelmente do conteúdo. A traição era evidente, inegável, documentada meticulosamente. E o que eu faria com aquela descoberta devastadora mudaria o curso de tudo. Quer saber como essa história continua e qual decisão inesperada tomei após descobrir tudo? Segue o canal para não perder a continuação. Deixa o like se está curioso sobre o desfecho. E comenta se já passou por algo que mudou completamente sua perspectiva sobre alguém.